Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast da 20 Real Estate. Hoje estamos aqui gravando num estúdio em São Paulo para receber aqui dois ilustres convidados. Vamos ter um programa muito, muito bacana e especial. Para as pessoas que já acompanham, já sabem isso, mas só para avisar vocês, né? O João, como sempre, fez um belíssimo roteiro para a gente se guiar aqui no bate-papo, mas uma coisa que eu sempre falo nos programas, a única certeza é que a gente não vai se guiar pelo roteiro, mas a ideia é que a gente tenha aqui um bate-papo descontraído, um pouco para falar sobre um setor que vocês dominam mais do que qualquer um. A gente tem hoje dois convidados muito especiais, né? O Gilson Chiles, que é o CEO, fundador da Fullwood, um amigo, um parceiro. Mais que isso, né? Eu acho que as pessoas, não sei se no vídeo vão conseguir enxergar, mas o Ilan e o Gilson estão vestindo a mesma camisa aí, 20 Fullwood. Literalmente. Então, eu acho que essa imagem diz muita coisa da nossa parceria. Eu não vim com a camisa 20 Fullwood, até para a gente não intimidar muito o nosso outro ilustre convidado, para não achar que era um 3 contra 1. A gente está aqui tendo a honra de receber o Fernando Bosco, que é CEO da Privalha Brasil, nosso parceiro, nosso locatário em Extrema. Fernando, se for pedir desconto, a minha camisa tá ali, eu já visto a camisa aqui, aí vai virar 3 contra 1. Mas seja muito bem-vindo. Vou até começar com você, pedindo para você contar um pouquinho sobre a Privalha. Eu acho que assim, muitas das pessoas conhecem como consumidores e tal, mas acho que vale a pena contar um pouco da história, um pouco da atuação de vocês aqui no Brasil e mais na frente a gente fala um pouco dos planos de futuro, mas só para contar um pouquinho sobre você e sobre a Privalha para a turma que está ouvindo. Bom, legal, gente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e vocês, principalmente do lado do meu amigo, parceiro Gilson, e a gente se conhece de longa data. Falando um pouco de Privalha, a gente é uma plataforma 100% digital, a gente é o chamado Pure Player. A gente está no Brasil já há 15 anos, a gente completa 15 anos esse ano de 2023. E basicamente o que a gente faz é ajudar as marcas, através da nossa plataforma, a levar seus produtos para os consumidores finais de uma forma eficiente, principalmente de uma forma a proteger o posicionamento das marcas. Então, eu costumo dizer que o nosso cliente é a marca e o consumidor final é o enabler para essa marca poder levar esse produto ao consumidor de uma forma protegida. E por que protegida? Porque a gente cresceu no Brasil e nasceu o nosso negócio sendo um outlet. Só que um outlet muito mais eficiente, porque a gente consegue vender os produtos em campanhas rápidas de 7 dias, de forma que o produto é escoado, né, de uma forma que ele não fique sendo descontado por muito tempo nas lojas. E o dilema das marcas normalmente é sempre esse. Eu tenho o estoque de produtos de coleções passadas, só que se eu vender esse estoque de forma ininterrupta nas minhas lojas, eu vendo o estoque descontado e não vendo o produto lançado, que é o que as marcas mais querem fazer. Então a gente, com a escala que a gente conseguiu ganhar, a gente consegue vender em 7 dias o que uma marca levaria 7 meses para vender com produto descontado. E isso fez com que a gente criasse o que a gente chama de flywheel, né? A gente tem as melhores marcas naturalmente atraem mais consumidores. Com bons serviços, os consumidores recorrem muitas vezes, compram muitas vezes ao ano. Muitos clientes se comprando rápido faz com que a gente atraia mais marcas naturalmente, que atraem mais clientes. Então a gente conseguiu criar um ciclo que faz com que a gente tenha um volume muito grande de visitações de usuários. A gente tem 18 milhões de usuários registrados na Privalha, a gente tem mais de 600 mil visitas todos os dias, que acontecem de forma orgânica. A gente investe muito pouco, quase nada, em marketing de aquisição de clientes. A aquisição do cliente e o nosso melhor marketing são justamente as marcas. Perfeito. Isso nos habilitou para lançar outras verticais. A gente
recentemente lançou a vertical de travel. A gente hoje conta com 8 verticais de venda nesse modelo de outlet off-price. E a gente, mês passado, lançou a nossa vertical de Brands Place, que é onde as marcas vão poder, além de vender seus produtos off-season, colocar suas lojas oficiais e vender seus produtos de coleção também. E com isso a gente oferece a todas essas marcas esse tráfego super consistente de pessoas qualificadas acessando todos os dias e a gente assim levando as marcas a poderem vender mais de forma digital, mas de uma forma eficiente. E Fernando, a Privalia está há 15 anos no Brasil, mas ela também tem atuação fora do Brasil. Sim, a Privalia pertence a um grupo multinacional de origem francesa que chama VP. Esse grupo está presente, além do Brasil, em mais 8 países europeus. Eu diria que em todos os países mais relevantes da Europa, esse grupo está presente. É um grupo de 4 bilhões de euros de faturamento e que opera exatamente como a Privalia opera no Brasil, com essa flywheel e com investimento muito baixo em aquisição de clientes, porque, mais uma vez, a melhor forma de adquirir clientes é tendo uma boa oferta de produtos. E hoje o Brasil já é um mercado relevante dentro do grupo? É um dos 5 maiores mercados dentro do grupo, é um dos 3 maiores mercados em termos de volume de operações, é um mercado bastante relevante para o grupo. E uma outra característica, até pelo baixo investimento e pela essa geração natural, orgânica de tráfego, o grupo é um grupo superavitário, rentável, zero endividado, e a gente também é assim aqui no Brasil, e a gente é muito pragmático nos investimentos. O Gilson sabe, a gente é muito cuidadoso, porque a gente quer que o nosso negócio cresça de forma consistente, sustentável e rentável. Principalmente. A gente é rentável já há alguns anos, gerador de caixa, a gente é operacionalmente e financeiramente independente aqui no Brasil, a gente inclusive gera divisas para fora do grupo. Então, vocês estão no mercado, vocês sabem que principalmente para o e-commerce isso é difícil. Verdade, sim. É um trabalho diário, é um trabalho que requer muita consistência, muito detalhe, né? E um trabalho duro, mas é um trabalho que é revigorante, é um trabalho que dá prazer, porque a gente vê as coisas acontecendo e a gente vê que dá para dar certo, né? A gente sempre faz propaganda dos nossos locatários, Privalia. Eu fiz para minha esposa, até me arrependi depois, porque todo dia chegava no prédio, tinha um pacote da Privalia. Então o serviço é muito bom, então vocês estão de parabéns aí, porque a gente gosta bastante. Obrigado. Gilson, acho que você e a Fuwood, principalmente para o nosso público, se é que a gente tem um público, dispensa apresentações. Acho que você está presente em boa parte dos nossos eventos, né, várias lives que a gente já fez juntos e tal. Então, acho que no lugar de contar para as pessoas o que é a Fuwood, né, a história da Fuwood, escolhi apenas você contar um pouquinho quais são os planos da Fuwood para frente, né? Como é que vocês estão pensando, o que vocês têm aí de projetos para os próximos anos? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade e a honra de estar com todos vocês. É incomensurável poder estar aqui e estar com quem a gente gosta, que a gente estava falando aqui fora, né? Falando do que gosta e aquilo que a gente vive todos os dias, né? Fernando Boscolo é cliente, amigo, parceiro. A gente fala de noite, de madrugada, de manhã, quer dizer, sempre bom estar aqui com vocês, né? Falando dos planos, né? A gente tem hoje 2 parcerias com a Vinci, né? Uma é no Vilk 11, que é um prazer poder viver dia a dia o trabalho que vocês fazem, a gente poder fazer parte disso. E é muito trabalho. E é trabalho. Mas é um trabalho gostoso, a gente faz com prazer, com alma, sabe? E o VFTL, o Vinci Forward Desenvolvimento Logístico, quando a gente tem uma aposta muito grande, uma aposta vencedora em galpões para desenvolvimento logístico. Nós temos 3 ativos, um já está performado, que é o de Extrema, é um ativo de 102 mil metros quadrados de ABR, um case de sucesso. Nós temos o ativo de Betim, que vai ficar pronto em fevereiro, março do próximo ano. Já está super cobiçado. E já vamos começar um outro ativo, 75 mil metros de ABN em Extremo. Só para dar uma ideia, se a gente tivesse esse ativo pronto hoje em Extremo,
a gente não tinha condição de atender o mercado, porque a demanda lá hoje que a gente tem registrada é de pelo menos 135 mil metros quadrados de necessidade de galpão. No cadastro da O FUURT. nosso cadastro. Então, assim, a gente teria uma sobra ainda, deixar ele atender o mercado. Então, os E na metade. concorrentes que tiverem ativar vão ligar para vocês para tentar pegar um pouquinho capturar um pouquinho desse cadastro aí. Agora, isso é o que a gente tem realizado, né? O que a gente tem na mira, né? Tem um monte de coisa na mira. A gente tem do que a gente tem aqui em casa na mira. A gente quer crescer em Betim, a gente quer crescer em Pouso Alegre, a gente quer crescer mais em Extrema, a gente quer crescer em Vinhedo, Guarulhos, Joinville, Paraná, e tudo isso está capturado. Não vou esconder que a gente está conversando para fazer um VFTL 2, não vou esconder que eu tenho alguns ativos na carteira que a FUURT está desenvolvendo, que eu gostaria de ver no VILG, para o VILG bombar ainda mais. E a IPO da FUURT? Então, o planejado do IPO da FUURT, a gente entende que com isso a gente vai melhorar ainda mais a parceria que a gente tem com vocês. A gente entende que a gente vai conseguir, junto com vocês, junto com clientes como a Privada, parceiros como o Bosco, ser um agente de transformação econômica e social. Que eu já falei em outros programas e vou repetir aqui, que a gente faz um bem com a nossa atividade para a população em geral muito grande. Dentro da política de sustentabilidade, governança, respeito ao meio ambiente, impostos que a gente recolhe, prefeituras que geram escolas, que melhoram a qualidade da educação das crianças, hospitais, pavimentação, plantas que a gente doa para a cidade, fazendas que a gente compra para fazer compensação ambiental. Curiosamente, eu falo para vocês que hoje a gente tem um crédito de carbono superior ao que a gente faz. Né? É muito bom quando a gente vê que a gente tem uma agenda positiva e está fazendo bem. E eu agradeço a todos vocês essa oportunidade que a gente tem de poder fazer isso junto. Olha, é um prazer trabalhar com todos vocês. É muito bom poder fazer o bem e saber que cada dia a gente pode fazer melhor. Maravilha. Aproveitar, assim, você está aí há mais de 25 anos nesse segmento e, obviamente, durante esse tempo acompanhou diversos ciclos do mercado, da economia brasileira e tal. E a gente teve um evento recente que teve um impacto significativo, acho que no mundo inteiro, no Brasil e na nossa indústria, na indústria de e-commerce, que foi a pandemia. De que forma o segmento logístico respondeu ao fenômeno da pandemia? Quais foram as mudanças que ela acabou gerando, né? Seja na forma de operar, seja na escala, seja no formato dos projetos. Como é que ficou? Aí isso vale para o setor de galpão e logísticos especificamente, para a sua operação, Fernando, que estava diretamente envolvido com o comércio eletrônico. E depois que a pandemia passou, né, como é que o mercado vem reagindo nesse pós-pandemia? Acho que, começando com você, Fernando, aí, para falar um pouco da experiência que vocês tiveram nesse ciclo. A gente teve, enfim, olhando agora em retrospectiva, né, a gente teve o privilégio de viver um momento único, né, que nos trouxe muito aprendizado e olhando agora, me lembro logo no começo que a gente não tinha ideia do que ia acontecer, né, dava aquele frio na barriga, falei, e agora? E eu acho que o aprendizado foi, e agora a gente se concentra naquilo que a gente pode tocar e atuar. Vamos esquecer o entorno, aquilo que está fora do nosso controle, e vamos nos focar naquilo que está no nosso alcance, que tem muita coisa que dá para fazer. E a hora que a gente tomou essa atitude, a gente começou a ver as coisas acontecendo, a gente teve o nosso negócio muito impulsionado pela pandemia, a gente teve muita gente que nunca tinha entrado no e-commerce, que passou a ter essa experiência e continuou com essa experiência de e-commerce. A gente teve a oportunidade também de ajudar outras empresas e ajudar outros negócios a poderem sobreviver
Então a gente sempre teve um trabalho muito forte na Privalia de curadoria de marcas. Então a gente sempre diz, nós temos as melhores marcas na Privalia. Então a gente é muito duro para aprovar uma marca que vai fazer parte do nosso portfólio. Mas nessa época, a gente abriu um segmento de apoio às marcas locais. Perfeito. Então a gente falou, putz, essa marca ela não estaria normalmente na Privalia, mas nós queremos ajudar, a gente quer ajudar essa marca a levar seu produto para o consumidor, porque ela simplesmente não tem mais nenhuma loja aberta. A gente também usou a plataforma para as pessoas poderem doar através da Privalia para instituições. A gente usou a plataforma também para as pessoas poderem comprar máscara, e para cada máscara comprada a gente doava uma máscara para instituições. Então, e é muito legal que a gente vê tangível o impacto social que a gente tem através do nosso negócio. Isso tem um aspecto, um impacto financeiro, tem um impacto de motivação das pessoas, tem um impacto das pessoas trabalharem com mais paixão. Inclusive, isso ficou. E claro que tem também o aprendizado de não fazer concessões de curto prazo, de não se empolgar, porque os cabelos brancos ajudam a gente a saber também que quando vem um ciclo positivo, sempre vai ter um outro ciclo negativo, depois outro ciclo positivo, é sempre olhar em perspectiva. Então, fazer as coisas de forma consistente, sem tomar decisões de curtíssimo prazo, sem achar que aquele impacto positivo que é temporário da Covid seria perpetuado por muito tempo. Então, tomar cuidado com as alavancagens do negócio. Você acha que, assim, do impacto positivo temporário se tornou permanente? Você tem essa medida? Olha, eu acho que uma das, vamos dizer, das dúvidas que existe no mercado, sobre, inclusive, o mercado de galpão logístico, é exatamente essa. Você teve um pico de demanda por conta da pandemia, mas aí depois a gente vai ter o quanto que isso é temporário, o quanto disso se tornou permanente, porque as pessoas descobriram, né, comércio eletrônico, como você falou. Eu acho que sempre o problema é quando a gente pega 2 pontos e projeta uma reta. Né? E eu acho que teve muita gente que fez isso. Você pegou um crescimento... Por exemplo, a gente cresceu quase 40% em 2020. Só que a gente sabia que aqueles 40% não iam virar 40% em 2021, 22, 23. Você deu uma reta. Perfeito. A gente sabia que isso ia ter um impacto, mas depois a coisa tenderia a estabilizar e depois você volta a ter um percentual natural de crescimento orgânico do negócio. Sim. Então a gente... Me corrige, Fernando, se eu não estou errado. Vocês até precisam de móveis, né? Vocês começaram a vender móveis na Privalia. A gente vendeu muito móvel, na verdade. A demanda das pessoas ficando em casa. A categoria de home decor, ela triplicou de tamanho sem a gente fazer nada. A gente só ofereceu a categoria para os consumidores e, por outro lado, a categoria de moda decresceu na época da pandemia, porque as pessoas não saíam de casa. Sim. Mas a gente sabia que aquilo ia voltar ao normal. Aquilo ia voltar, o segmento de imóveis ia arrefecer um pouquinho e a gente ia ter um aumento no segmento de moda. E foi isso que aconteceu. Então, inclusive nos investimentos que a gente fazia, a gente sabia que, olha, vamos aproveitar ao máximo essa onda de 2020, mas vamos ter os 2 pés no chão, porque 2021, 22, 23, a gente vai voltar a um patamar normal de crescimento. Então a gente não voltou, não decresceu sobre o que a gente tinha antes de 2020, mas a gente não seguiu com aquele percentual de crescimento absurdo, pontual, dada a pandemia. Isso nos ajudou muito, porque isso fez com que a gente nos tornasse mais eficientes, porque a gente não saiu investindo em infraestrutura, inclusive o CD que a gente entrou na pandemia, continua o mesmo CD, a gente se tornou mais eficiente. Então a gente não abriu mais 2, 3 CDs achando que a gente ia continuar naquele crescimento maluco de 2020. Então hoje, eu posso dizer que a gente é uma companhia muito mais eficiente. A gente tem um patamar muito maior de vendas com uma equipe, com uma infraestrutura muito parecida com o que a gente tinha em 2020, antes da pandemia. E bem ou mal, a pandemia acabou ajudando no lançamento de novas verticais, né? Exato. Ou na consolidação de novas verticais que eventualmente teriam um cronograma de lançamento mais passado, né? E a gente está num patamar 40% maior do que a gente tinha antes da pandemia. O importante é a gente ter visão, assim, o percentual de crescimento ano a ano não vai ser o percentual de 2020, vai ser o percentual de crescimento anterior a 2020. Então, no nosso caso, na ordem aí de 15% a 20%. Você continuou crescendo de 15% a 20% mesmo depois. A gente está num trade de 15%. Esse ano a gente deve crescer mais ou menos esse patamar.
em 2023. Um crescimento superacelerado. Né? É tudo uma questão de expectativa, né? Se você investe, se você tem expectativa de crescer 30 e cresce 20, isso é um problema. Se você tem uma expectativa de crescer 15 e cresce 15, isso é uma virtude. Então é tudo quanto que você se planeja, quanto você tem consciência, né, e pragmatismo naquilo que você faz e não toma decisões de curtíssimo prazo pensando só no momento pontual. Você olhar aquilo em perspectiva. E traduzindo isso para a demanda de galpões, propriamente dito, como é que foi esse ciclo, Gilson? Só queria pegar uma carona no que o Fernando falou, como ele sempre dá uma aula, né? Eu, pessoalmente, sou testemunha do ganho de eficiência que a Privalha vem ganhando sobre a gestão dele ano a ano. A cada visita que a gente vai lá, fala, esses caras sabem operar e sabem o que estão fazendo. Então, assim, é um prazer toda a gente que a gente vai lá e vê como a empresa se reinventa, se remodela e vai para frente de uma forma assim tão positiva. Então, parabéns, é muito bacana isso. Respondendo a tua pergunta, eu acho que são dois momentos diferentes que a gente pode, ou até três, que a gente pode falar de galpões. Primeiro, eu quero falar um pouquinho. A gente namorou 10 anos antes da gente casar e começar a fazer negócio. A gente discutiu muito sobre mercados. E quando a gente voltou a falar, que acho que foi em 2017, né? 18. A gente, o que nós vamos fazer? Que tipo de negócio nós vamos fazer? Eu falei, eu acho que a gente tem que olhar e-commerce. O Eno falou, eu também acho que a gente tem que trabalhar com e-commerce. Que todos os setores estavam meio assim, vinha do governo tio, os mercados tinham se retraído. E o e-commerce, você é testemunha disso, vem crescendo e vinha crescendo a 2 dígitos. Então, assim, é uma coisa que, naquela época, apesar de insípido, é uma coisa que as pessoas não olhavam direito, mas era no setor que cresceu 2 dígitos. Não tem margem, não é legal. Veio a pandemia, se consolidou. Nós fizemos um negócio de e-commerce, a gente acertou. As premissas que a gente usou estavam corretas. Aí, com a pandemia, você pega as grandes redes de varejo, fecha, tem 1.000 lojas, 2.000 lojas, precisa vender. Para onde vai? Vai para um CD. O que aconteceu com a história? CD. Acabou. Produzimos mais. Inflação de materiais. A gente teve que lidar com isso e saber honrar isso e entregamos. E a gente continuou. O e-commerce veio liderando e puxando o crescimento das outras redes, quer seja da indústria, quer seja do varejo. A gente teve uma transformação no mix de produtos que é o longo do galpões. E você acha que a demanda e a oferta de galpões já está em equilíbrio ou ainda você sente que tem uma suboferta de galpões no mercado? Eu vou chegar lá. E aí, no instante seguinte, a gente teve um momento de alta de juros. O varejo fala, pô, eu não posso ficar bancando esse estoque tão caro. O que o varejo faz? Ele começa a estocar na indústria. O que a indústria faz? Precisa de galpão. O varejo também, por sua vez, precisa de galpão. Então, assim, esse equilíbrio é a força de mercado que se autorregulamenta e se organiza. Mas, indo em direção à sua resposta, a gente não pode esquecer que, como brasileiros, a gente tem que estar olhando para o PIB. O PIB tem que crescer. Na medida que o PIB cresce, é o que o Fernando falou, ele está com 40% a mais de volume. Todo mundo acaba tendo um volume adicional. Não estamos discutindo somados. Então, economias que crescem, economias que reagem, e é isso que a gente espera do Brasil. A gente tem certeza que de um jeito ou do outro isso vai acontecer com o Brasil. O PIB aumenta, a riqueza aumenta e o consumo de galpões aumenta. O consumo de residências aumenta. O país cresce, é isso que a gente quer. E isso acontecendo, a gente vai continuar entregando mais galpões. E na tua visão, nós estamos entrando num ciclo positivo novamente para a economia? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, a gente está vendo, pelas novas demandas que estão aparecendo, a gente é um pouco discutível aí dos gigantes estrangeiros que estão vindo, do varejo, do e-commerce, mas a gente está vendo acontecendo negócio em termos de indústria. A gente estava discutindo uma indústria que está se instalando em um outro condomínio que é do Vilme. A gente está vendo demandas de materiais ferrosos e não ferrosos, tipo de uma logística, que os caras vão integrar à indústria. Então a gente está vendo a indústria se mexer,
A gente está vendo uma transformação no setor de mobilidade com os carros elétricos, demanda para esse tipo de material, setor de aviação. Então, a economia está se movendo para frente e está havendo uma demanda cada vez mais por galpões maiores. Esse é o bolso que a gente ia preparar. E aproveitando nesse item, o Gilson, como é que você vê a mudança? Que assim, a tecnologia está sempre evoluindo, né? Assim, e as empresas, que até o Bosco pode falar um pouco depois também, da Privalha, mas assim, o que mudou em relação, olhando os locatários, com essa evolução da tecnológica, em relação aos projetos, tamanho de galpão, como é que você está enxergando isso e até para frente, né? Eu acho que o que vai limitar o crescimento dos galpões vão ser as questões ambientais. Porque hoje a gente mexe com terraplenagens muito grandes e pode ser que chegue um tempo que a gente comece a enfrentar algum tipo de restrição com relação a isso e todo esse tipo de operação. Então, tudo isso que a gente está fazendo hoje, se não continuar havendo ou não aumentar as restrições ambientais, a gente vai ter um ativo que, em vez de se depreciar com o tempo, pelo contrário, vai se valorizar. Com relação ao questionamento que você fez, os galpões eles estão se modernizando. Então, hoje a gente tem um local para carregar empilhadeiras elétricas, a gente tem possibilidades de instalação de painéis fotovoltaicos na cobertura, a gente coloca cisterna para aproveitamento de água de chuva, a água que a gente descarta da chuva, a gente retém em respeito ao meio ambiente para não despejar e não provocar alagamentos. A gente tem bicicletários, locais de carregamento de carros elétricos. Em alguns casos, como recentemente no ativo que a gente fez juntos, agora há pouco tempo, no final do mês, lá no Castelo Branco, o nosso ativo está projetado por conta do relacionamento com uma indústria de pneus, que conversou com a gente, de instalar em cada uma das docas carregamento e carga de caminhões elétricos. E a gente já projetou as ruas para caminhões autônomos. E aquele galpão, pelo nível de nivelamento que tem, ele pode ser operado, a exemplo do galpão nosso que a gente tem em Sorocaba, com empilhadeiras autônomas. Então, assim, a gente está na vanguarda de preparar isso tudo, de assaltar isso tudo, para que quando acontecer, nós estamos lá. Já aconteceu. Eu costumo falar que a gente trabalha hoje olhando o que vai acontecer lá na frente. Legal. E no caso da Privalha, se todo esse ganho de eficiência na operação dos galpões, quanto disso está ligado a uso de tecnologia? Eu acho que eu preciso reforçar que a gente teve um ganho de eficiência muito grande desde que a gente opera no galpão de Extrema, é um galpão de 30 mil metros quadrados, que a gente opera desde o começo de 2018, mas principalmente a gente teve um ganho de serviço muito relevante pelas características do galpão e pela implementação também de tecnologia. E vou falar sobre e-commerce. E-commerce é sobre você fazer com que cada cliente que entre no seu site compre cada vez mais, ou seja, a gente tem uma taxa de conversão cada vez mais alta, volte cada vez mais também, tem a recorrência e fale bem de você para mais clientes para que você não tenha que investir muita coisa em marketing de aquisição. Isso está totalmente relacionado à qualidade do serviço que você presta para os consumidores. Então, houve uma mudança radical no caso da Privalha. A gente melhorou nosso NPS de níveis de 20 para níveis de 70. A gente melhorou o que a gente chama de on-time delivery, que é entrega de pedidos no prazo, de menos de 90% para 98%. Com isso, a gente conseguiu aumentar nossa taxa de recorrência de menos de 3 para mais de 4,5. A gente aumentou o número de pedidos anuais de menos de 2 milhões para 5 milhões. Isso faz com que a companhia seja eficiente. Isso faz com que o e-commerce seja eficiente. Porque a pior coisa que pode acontecer com o e-commerce é você investir na captação de um cliente que vai fazer, se muito, uma compra, não vai voltar mais e não vai falar bem de você para outros clientes. Ou seja,
é aquele famoso enxuga-gelo. Você fica gastando, trazendo cliente, o cliente não recorre e a operação não para em pé. E a operação não é rentável. E a gente vê acontecendo com muitos e-commerces isso. Então, o papel da operação, o papel da eficiência logística, o papel de automação e eficiência é fundamental do ponto de vista de rentabilidade, principalmente no e-commerce também, onde o peso do custo logístico sobre a receita é muito mais representativo do que um B2B, porque você faz uma entrega pulverizada, você faz uma entrega porta a porta. É diferente de você fazer uma entrega consolidada numa loja. Então a representatividade do custo logístico é maior, portanto, quando você tem eficiência, isso impacta muito mais na sua P&L. E a representatividade da logística sobre a experiência do consumidor é muito importante e faz com que você seja um e-commerce rentável, eficiente ou não. Então, boa parte dessa evolução, dessa transformação e dessa mudança de chave veio em função dessa mudança para extremo, de tudo que a gente veio fazendo, e do impacto e da importância que a gente dá para as operações na Privalia. E a gente vê a tecnologia evoluindo também, né? Então a gente tem muitas coisas acontecendo, a gente tem sorters cada vez mais eficientes, a gente tem sistemas automáticos de mini-load também cada vez mais eficientes, ancras e caminhões que engatam na sua doca e já descarregam as caixas. Então a gente vê essas coisas acontecendo, essas coisas sendo cada vez mais eficientes. A gente tinha um problema muito grande de custo, né, de investimento necessário e payback disso, principalmente no Brasil, onde a mão de obra é mais barata, mas à medida que a tecnologia avança, essas tecnologias vão ficando mais baratas e mais acessíveis. A gente vê também uma instalação cada vez maior disso, e a gente vê também a preocupação de empresas como a Fullwood já trazerem soluções mais completas, né? Que não é só a construção e entrega de um galpão. Da sua casca, né? Não é só a casca, mas é a solução e entrega da solução do problema daquela empresa. Então tem muito mais um trabalho de entendimento de como é que é o modelo de negócio, parceria com empresas de tecnologia, e já entregar um negócio muito mais estruturado, com muito mais valor agregado do que só a casca. E isso também tem muito a ver com a questão ambiental. Como o Gilson falou, a questão ambiental é uma questão cada vez mais presente, né? Na decisão de compra dos consumidores, na decisão de investimento dos investidores também. E a gente tem um trabalho muito forte também em parceria com a Fullwood na Privalia. A gente tem uma operação carbono neutro em extremo, então toda nossa operação ela é neutralizada em termos de emissão de carbono, e a gente sabe que tem muito mais coisa para fazer, e tem muito mais coisa muito relacionada com o nosso modelo de negócio na Privalia. A gente costuma dizer na Privalia que a gente não é só uma empresa sustentável, mas a gente é um agente de sustentabilidade. Se a gente pegar a indústria de moda, a indústria têxtil, da qual a gente tem a maior representatividade na Privalia, é a segunda indústria mais poluente do planeta. Ela só perde para o petróleo. A indústria têxtil, em geral, ela tem 20% da produção que não chega às lojas. E boa parte desses 20%, se não for vendido em operações como a Privalia, são descartados no meio ambiente. Então, a gente, através do que a gente faz na Privalia, a gente ajuda a dar uma sobrevida para um produto que poderia ser descartado no meio ambiente. A gente ajuda também na sustentabilidade financeira das empresas, que ficarem com o produto parado, elas vão ter um problema de caixa. E vão ter um problema de caixa que vai evitar que elas produzam a próxima coleção. Se elas produzem a próxima coleção, elas não conseguem girar. E a gente tem também um aspecto social, que a gente ajuda as pessoas a acessarem as marcas que elas mais sonham por um preço mais competitivo. Então, isso está tudo relacionado à nossa preocupação de sustentabilidade ambiental, social e também financeira, tangibilizada através da nossa operação também. Porque não adianta também eu ser um agente para as marcas se eu também, dentro da minha operação em extrema, também não for consistente com essa proposta de valor, com esse posicionamento de sustentabilidade. Então a gente tem um trabalho muito forte e a gente está só no começo, a gente quer fazer muito mais. E quer ser um agente também, e quer ser um exemplo no extrema. A gente quer que mais gente venha ver a nossa operação, não só para ver o que a gente vem fazendo do ponto de vista de eficiência, mas também o que a gente está fazendo para que a gente tenha um impacto ambiental menor na operação que a gente faz. Se me permitir, curioso foi que, em função do número de empregos projetados, ele acabou contratando muito mais. Ele tem hoje uma plataforma de pessoas que trabalham lá muito maior que a principal.
aí ele consome água. Ele tem água que ele devolve. Nós trocamos ideia. Verdade. Então, essas pessoas trabalham hoje lá no galpão? Volta neutralizado. Hoje a gente tem cerca de 600 pessoas trabalhando no galpão. A gente, para ser eficiente, a gente abriu o galpão em 2018. Desde lá a gente cresceu bastante a companhia até 2023. A gente trabalhou forte com eficiência para que a gente não precisasse de uma outra área. Mas claro que isso requer mudanças, né? A gente teve que mudar ETS, teve que mudar algumas áreas de infraestrutura para conseguir ocupar o mesmo espaço físico do galpão, que gera ganhos financeiros. A gente falou bastante sobre isso, sobre esse dilema, tivemos que investir, mas é isso, é consistência. A gente teve que ser consistente com a nossa proposta. Não faria sentido a gente falar de sustentabilidade se ela não tivesse também tangibilizada, sintetizada no que a gente faz em Extrema na nossa operação. Maravilha. A gente passou aqui um pouco mais da metade do nosso tempo, então acho que já é hora da gente colocar um assunto um pouco mais quente na mesa. A gente está aqui com talvez uma das maiores operadoras de comércio eletrônico do Brasil, que estão operando em Extrema. Estamos aqui com o Gilson, que eu diria um desbravador e com muita distância para qualquer segundo lugar, o maior empreendedor de galpões logísticos em Extrema. Então, portanto, alguém que conhece muito bem aquele mercado e aquela região, que é um fenômeno do ponto de vista imobiliário, né, nesse segmento, porque é um mercado que tem taxas de vacância próximas a zero, com aluguéis médios até acima de alguns mercados de São Paulo, e com uma demanda não atendida só na Full de mais de 130 mil metros quadrados. Fora os outros projetos que estão no pipeline de outras empresas. Quando a Privalha decidiu para a Extrema, né, quais foram os fatores que vocês levaram em consideração para tomar essa decisão de escolher esse lugar? Se tinha outras opções, inclusive em outras regiões, para vocês se instalarem? Como é que foi o processo decisório, né? Por que Extrema? Uhum. Não, essa é uma ótima pergunta. E a gente estudou muito para tomar essa decisão. A gente fez um grande trabalho de redes, olhando do ponto de vista logístico e do ponto de vista fiscal, onde era a melhor localização para a gente implementar o CD. E sempre tem um trade-off muito claro, né? Então a gente tem estados no Brasil, até para poderem atrair a indústria ou atrair empresas de serviço, que são muito agressivos nos benefícios fiscais que eles oferecem para as empresas. Então tem um lado da questão fiscal, que é uma questão importante, mas também tem o outro lado da questão logística e do posicionamento do centro de gravidade logístico e de quanto você está distante do seu consumidor. Então você tem que equilibrar... Você atende o Brasil inteiro. A gente atende o Brasil todo, mas a nossa distribuição é muito parecida com a distribuição do PIB brasileiro, que está mais concentrado em São Paulo e no Sudeste. Perfeito. Então a gente, na tomada de decisão, a gente procurou equilibrar esses dois pontos. Então a gente não tinha em Extrema e não tinha em Minas Gerais o estado com benefício fiscal mais agressivo. Perfeito. Tinha lugares mais agressivos, por exemplo, Espírito Santo, muito mais agressivo, né? Mas a gente viu, por outro lado, em Extrema, um lugar que logisticamente faz muito sentido. Eu costumo dizer que Extrema é um lugar que, se um dia não houver mais nenhum incentivo fiscal, ainda é um lugar que logisticamente faz sentido. Extrema está a 120 quilômetros de São Paulo. Então é quase a mesma distância do que você ter uma operação em Jundiaí, né? Uma operação em Cajamar. Então, logisticamente é um lugar que se sustenta e a gente tem, por outro lado, também um benefício fiscal que é interessante. Não tão interessante quanto outros lugares mais distantes, mas interessante nesse equilíbrio, fez muito mais sentido. Então eu sou muito tranquilo com o Extrema. Então tem discussões, sempre teve, mas vai ter uma reforma tributária, talvez não tenha regime, o que vai acontecer, mas a gente fala disso há anos, né? E está tendo agora, mas eu sou muito tranquilo que mesmo que não houver um benefício fiscal, não é um lugar que
que viraria um problema, diferente de outros estados, diferente de outras regiões. E tem a questão também que eu acabei não falando de mão de obra. Sim. Né? A gente vê Estrutura também. infraestrutura, estradas, mão de obra e segurança. Esse também é um aspecto super importante na tomada de decisão. Então, são várias variáveis que precisam ser consideradas. Hoje a gente tem uma região de uma oferta de mão de obra interessante. A gente tem um trabalho e também uma parceria grande com a prefeitura, inclusive com instituições de ensino, e a gente investe, através da Privalha, na formação de profissionais. Então a gente tem lá uma geração interessante de profissionais na região, uma geração de infraestrutura interessante, e também tem uma parceria que eu preciso dizer que é muito bacana com a prefeitura. É uma prefeitura muito pró-negócios, muito descomplicada e sempre teve muita boa vontade no trabalho de desenvolvimento da região em parceria com as empresas. Então isso também faz muita diferença, né? A gente não tem no lado político um problema, a gente tem no lado político um parceiro. A pergunta para você, Gilson, vai ser um pouquinho mais difícil. Picante. Hoje Extrema tem, sei lá, perto de 2, 3% de vacância, talvez. 1% de vacância com aluguel médio de R$25 metro quadrado, 26, depende. Amanhã terminou o incentivo fiscal de Minas Gerais. Para quanto vai a vacância, para quanto vai o aluguel? Boa pergunta. No primeiro instante, eu acho que não vai acontecer nada. No segundo instante, esse incentivo não vai acabar do dia para a noite. Então, assim, nós todos já fizemos um trabalho e entendemos que todas as empresas que lá estão instaladas, elas vão continuar operando com esses benefícios que elas têm nos próximos 10 anos. 10 anos é muito tempo. Em 10 anos o país cresce, em 10 anos, há pouco tempo eu falava com o Bosco, o hub logístico está consolidado, já está consolidado. Hoje qual é o estoque de Extrema? De galpão? Supera 1 milhão de metros quadrados. E Os quais a sugestão nossa são 350 mil metros. E isso só comparando com outros mercados de São Paulo, Guarulhos, por exemplo. Cajamar, Guarulhos, qual o tamanho? Cajamar é superior, eu não me lembro de cabeça quanto, mas também sejam uns 3 milhões. Guarulhos, se você considerar o estoque novo, talvez sejam 2 milhões, mas sem dúvida nenhuma, Extrema hoje lidera o estoque de galpões do estado de Minas Gerais. Hoje, eu não vou falar de Extrema, vamos falar do estado de Minas Gerais. Sem dúvida nenhuma, o segundo PIB do Brasil hoje é o estado de Minas Gerais. Então, assim, em acabando o incentivo fiscal, Minas Gerais é um estado que tem quase 900 municípios. São 870, 890, estou arredondando para cima, né? Tem um mercado consolidado, tem uma demanda, é servido por rodovias, é servido por aeroportos. Minas é o meu segundo maior mercado, Minas Gerais. São Paulo e Gente, nós estamos falando do segundo PIB do Brasil. A Extrema está a quantos quilômetros de Belo Horizonte? 400. E você pode ir também, do ponto de vista, assim, se a gente olhar Rio, Belo Horizonte e São Paulo, que provavelmente são os seus 3 maiores mercados, Extrema tem uma posição super relevante, estratégica, né? super estratégica. Meio que central ali, né? Você consegue atender os 3 mercados. Exato, por isso que logisticamente é uma região que faz muito sentido também, pelas estradas e pelos lugares que ela é equidistante. Eu joguei um número na mesa. Tem um estudo da Invest Minas, da Prefeitura de Extrema. Hoje, de cada 4 produtos vendidos pelo e-commerce brasileiro, um passa por Extrema. Assim, como é que isso se reverte? Não é tão simples. Eu acho que tem uma outra característica do ponto de vista de vamos dizer, vacância e aluguel médio, que tem a ver com a oferta potencial adicional, né? Acho que diferentemente de Cajamar, de outros mercados em São Paulo, você tem poucos terrenos disponíveis para expansão, né? Sim. É uma região mais difícil, um pouco mais montanhosa. Isso acaba também gerando essa situação de suboferta ou de sobredemanda, né? E
os terrenos cada vez são mais difíceis, mais caros. Mais fácil você já pegou, né? Os outros. Mas também não eram fáceis, entendeu? A gente há pouco discutia as dificuldades que a gente teve na nossa obra. Eu lembro, tinha uma pedra. Uma pedra, solo torfo, tudo isso foi esperado. Eu acho que esse ponto acho importante, né? As pessoas não têm muita ideia. Você falou da barreira de entrada do galpão, né? É fácil de você construir um galpão. Talvez há 10 anos atrás não era tão fácil, mas hoje em dia acho que é muito claro o desafio de você aprovar um projeto, uma questão ambiental também. Toda a tecnologia que a gente está falando, cada vez mais exigindo essa especificidade, né, dos projetos, você atender clientes como o Privale, os grandes varejistas que estão evoluindo muito rápido. Então acho que isso é importante também, as pessoas... O tamanho médio do... tamanho dos galpões, O ticket de investimento hoje para fazer um... não é para investidor individual brincando de fazer galpão. Não tem bolsa, né? Hoje 100 mil metros de galpão superam 300 milhões. E um cara vai ocupar 100 mil metros de galpão, tem estudos que ele precisa faturar 5,3 bi. Para 5,3 bi para 100 mil metros de galpão, só uma curiosidade, tá? Isso representa 0,5% do faturamento dele. O aluguel. O aluguel. Se você comparar isso num shopping, é 7%. Então, assim, o que favorece ainda mais o comércio eletrônico. Isso eu acho que é super interessante. Pegando o Bosco, só você falou, acho que é interessante, é também outra coisa em relação né, a gente está falando até da questão sustentável, mas eu acho que a gente falou de 600 pessoas trabalhando num galpão, né? Assim, essa questão da eficiência e de tecnologia. Acho que o quão importante também, né, para os seus colaboradores você estar num lugar, né, onde você tem qualidade de vida, você tem transporte, você tem escola, hospital, e fala um pouco também da política de sustentabilidade da Privale, né, como é que essa questão de governança, né, do trabalho social, acho que é importante para o pessoal entender também, né, essa decisão de estar num lugar não é simplesmente olhar o galpão, né, assim, localização, acesso à estrada, acho que tem outros fatores muito importantes nessa decisão também, né? Sim, cada vez mais. A questão de sustentabilidade ESG é uma questão muito presente, cada vez mais importante dentro da nossa matriz de decisões. Quando a gente também optou pela Full, a gente levou isso em consideração, a gente conversava sobre isso desde o começo do projeto, da questão de como seria a obra, quais seriam as preocupações de sustentabilidade da obra, as preocupações ambientais, as questões sociais. A gente também sempre fala de ESG, a gente sempre fala do ambiental, né? Mas é muito mais do que isso. A gente tem a questão social também, né? Como a gente está trabalhando social, como a gente dá uma boa qualidade de vida para essas pessoas, como a gente trabalha em parceria com a prefeitura. E esse também foi um dos motivos de decisão. A gente, desde o começo, já tinha começado a conversar com a prefeitura, era o Adriano, o secretário de desenvolvimento. Sim. E a gente falava com ele, olha, a gente quer vir para a Estrela, mas a gente quer trabalhar com vocês no desenvolvimento das pessoas e no desenvolvimento da mão de obra, né? Então a gente quer que as pessoas estejam no lugar em que elas possam se desenvolver. Boa parte das pessoas, dessas 600 pessoas que estão na Privale, estão no seu primeiro emprego. Então a gente tem uma responsabilidade social de formação de profissionais, né? E de profissionais que vão sustentar sua família também, que vão levar seu filho para a escola. Isso é muito bacana também, né, Gilson? Acho que a gente lidar com tanta gente, acho que a gente tem um negócio que a gente tem a sorte de ajudar as marcas, levar um produto que é o sonho dos consumidores e, ao mesmo tempo, através de pessoas que estão se desenvolvendo profissionalmente e socialmente, é um privilégio. E a gente está investindo cada vez mais. Então, eu estava dizendo, a gente tem um investimento forte em formação, então a gente tem parceria com a prefeitura e também com instituições de ensino. A gente trabalha também com ONGs dentro da região. A gente recentemente abriu, dentro da Privale, uma área dedicada ao ESG. Então a gente está trabalhando com uma série de ajustes à nossa operação para a gente se certificar numa certificação ESG da companhia, porque a gente acha que a gente pode ir além de ser uma empresa sustentável. A gente quer ser um agente de transformação, a gente quer ser um exemplo. Né? Então, a gente quer, em parceria com a Full, em parceria com as marcas, em parceria com a prefeitura, criar um case
de sustentabilidade, através desse case as outras empresas poderem olhar, olha, dá para você ter uma empresa sustentável, uma empresa que seja um agente, mas ao mesmo tempo que seja rentável, que seja lucrativo, que as pessoas veem valor. Então eu acho... Não, na verdade, o que é mais interessante é que se você olhar com foco, dedicação e disciplina, você se torna ainda mais eficiente. É isso aí. Mais do que não custa mais, você fazer dessa forma te faz ser uma empresa mais eficiente do que as outras empresas. Fideliza cliente, fideliza funcionário. Isso é um ponto super importante, que também a gente está sempre olhando. Olha, a gente quer se mostrar sustentável para que os consumidores nos vejam dessa forma e comprem mais. É mais do que isso. A gente, sendo uma empresa responsável socialmente, ambientalmente e financeiramente, a gente também dá conforto e dá orgulho para que as pessoas trabalhem com você. E vocês certamente estão vendo isso. É cada vez mais difícil a gente engajar os jovens a trabalharem com a gente, né? Os jovens, eles não são tão fiéis quanto a gente era fiel lá atrás, na nossa época de construção. Eu quero fazer uma carreira, então eu vou ralar agora para daqui 10 anos eu ter uma posição. Não, é hoje o dos jovens. E hoje eles têm que ver que estão no lugar que dá orgulho para eles. O senso de propósito passou a ser um componente importante na atração de talentos. Exatamente. E eu acho que, sem dúvida, o que você está falando faz todo sentido. Estamos chegando nos minutos finais, passa rápido. Quero aproveitar esses minutos finais para a gente falar um pouquinho de futuro. Então, Gilson, como é que você enxerga aí esse novo ciclo para o nosso mercado de galpões, os próximos 5 anos, e também um pouquinho, talvez estendendo o horizonte um pouco mais, né? Como é que vai evoluir esse bicho, né? Que é um empreendimento logístico. Como é que ele, da mesma forma que ele veio mudando ao longo dos últimos 10 anos, como é que vai continuar essa evolução? Então, se primeiro um aspecto mercado, como é que oportunidades e... Vai ter parte de pouso para drone, Chico? Só respondendo, você brincou, né? Em Sorocaba a gente tem toda a vigilância do condomínio, a gente tem um aeroporto de drones. Então isso já está acontecendo lá, a gente está replicando esse modelo para os demais condomínios, está em fase de teste lá. Então me aguarde, ele vai ser padrão. Com relação a isso tudo que você falou, foram 2 perguntas. Sim. A gente vê o crescimento de demanda, a gente vê que se a gente tivesse que entregar hoje tudo aquilo que a gente tem de demanda nas diversas regiões, a gente estaria falando de aproximadamente 1.300.000 metros quadrados de galpões. Nosso pipeline é de 900 milhões. Então a gente está um pouquinho abaixo do que a gente tem de consulta e demanda que a gente vê no nosso portfólio. Com relação a valores de locação, a gente assistiu aí, em função da pandemia e até em função da guerra, um aumento generalizado em preços. Está se estabilizando, está coando um pouco, mas não vai voltar a ser o que é. A inflação já está embutida nesse preço e os novos produtos vão ter valores reajustados. Consequentemente, ao longo do tempo, a gente entende que esses valores de locação antigos também vão ter uma recuperação, o que de uma certa forma é bom para os fundos, e que de uma certa forma, como eu expliquei, cada vez menos, em função do tamanho, o valor pago em função de aluguel, em função do tamanho do negócio, vai ser uma fração muito pequena em função do faturamento que essas empresas estão portas. Eu acho que a rentabilidade deve melhorar ao longo do tempo para o estoque. Com relação ao produto, a gente está enxergando alguma inovação tecnológica também. Cada vez mais a gente está entendendo que o espaçamento entre colunas está maior. Com isso, dentro do conceito ESG, a gente consome menos material e, por ocupante, ele tem uma eficiência maior. Faz sentido, faz sentido o empreendedor de galpão, até na linha que o ponto que o Fernando colocou, começar a investir também um pouco mais em entregar tecnologia pro locatário, né? De forma que o investimento em tecnologia seja feito pelo empreendedor, né? No mesmo modelo dos data centers nos Estados Unidos, né? Onde não é só o real estate, né? O real estate mais o
Esse é um negócio que passa pela sua cabeça? Passa, é uma transição. Porque não adianta entregar uma coisa que você não vai me dar valor. Perfeito. Então você tem que dar valor. No build to suit faz mais sentido, porque aí você já faz o jogo combinado com o seu locatório. No especulativo é mais difícil você acertar que tipo de tecnologia, a não ser que algumas dessas tecnologias sejam tão padrão que vão ser incorporadas já no... Sim. E o nosso trabalho é entender o que está acontecendo e falar, isso aqui eu ponho. Eu já estou pronto para isso. Então, você chega lá, você não olha, você não sabe. Eu vou falar do nosso experimento Castelo aqui, que está no Rio. Está pronto para fazer qualquer coisa agora. Ele aguenta desaforo. Então, assim, está pronto para colocar o aeroporto de drones, está pronto para colocar o projeto de cidade inteligente. Quem é a cidade inteligente? Teu carro parou no lugar errado. A segurança já sabe que está lá. Você está numa área não autorizada. A gente já sabe. Chegou alguém no pátio e fez uma coisa errada. O sistema já está acusando. Então, assim, está tudo pronto para a hora que isso tudo acontecer, a gente entregar. A questão é como remunera isso. Estão estudando lá fontes alternativas de energia, além do mercado livre. Estamos estudando parcerias com o concessionário da estrada para colocar um telefone de socorro para quem está na estrada, quem está na beira da estrada. Fizemos uma parceria com a prefeitura para colocar um ponto de ônibus, que é um articulado, que vai sair da cidade e vir para lá. Então, assim, tem muita coisa acontecendo dentro desse conceito, né? E que não só impacta num nível de desemprego menor na cidade, como otimiza a qualidade da mão de obra, consolida o empreendimento e remunera melhor o capital. E, Fernando, na ótica da Privalha, como é que você vê nos próximos 5, 10 anos? Como é que vai estar o e-commerce? O que vai mudar? Vai ter drone entregando mercadoria? Eu acho que é sempre difícil a gente projetar o futuro, porque a gente vê a tecnologia avançando de uma forma absurdamente rápida. A gente falava sempre de... Surpreende, né? A gente falava sempre de inteligência artificial, mas a gente nunca tinha visto uma coisa tão tangível como a gente está vendo agora e com exponencial. Então, acho que é sempre um exercício difícil a gente prever o futuro. Eu acho que a gente precisa se preparar, estar atento e ter aptidão para descobrir as coisas rápido e se adaptar. Eu acho que isso, para mim, é o que vai diferenciar as empresas. É a sua capacidade de perceber as mudanças e se adaptar rapidamente. Eu acho que um pouco relacionado ao que o Gilson estava falando, que eu acho que fica mais fácil, talvez, de prever, é que o mundo está se tornando um pouco mais inflacionário do que ele era nesse ato de tempo que a gente viveu, talvez, nos últimos 20 anos. E eu não vejo isso mudando. Eu acho que a gente talvez tenha uma inflação menor do que o que a gente está vendo agora, mas eu acho difícil que seja deflacionário como a gente viu há alguns anos. Isso o negócio é bom, né? Eu acho que... Você acaba oferecendo uma oportunidade do consumidor acessar um produto com um preço mais acessível. Né? Para o meu negócio é bom, mas desde também que eu trabalhe e seja mais eficiente. Eu acho que isso é um ponto que eu estava relacionando ao que o Gilson estava falando. Eu acho que a eficiência ganha um papel ainda mais importante. Porque o único jeito de você manter pelo menos sua rentabilidade ou aumentar é se tornando mais eficiente, porque você vai ter muito mais pressão inflacionária sobre todos os outros custos. Então a tecnologia passa a ter um papel ainda mais importante dentro da sua operação logística. Você ter um CD bem estruturado e bem operado passa a ser ainda mais importante, porque os custos vão te pressionar. E o e-commerce vai ter também um impacto muito grande de outros custos e vai precisar trabalhar muito forte na eficiência. Eu acho que a gente tem também uma tendência muito forte de personalização e customização. Acho que a gente precisa usar a inteligência artificial para isso. Eu tenho já, em paralelo, um monte de projetos de ter uma plataforma cada vez mais adaptativa a cada uma das pessoas. Hoje eu tenho, simultaneamente, cerca de 100 ofertas na minha plataforma. E se você acessar a plataforma, você vai ver basicamente as mesmas ofertas que você acessar. Mas eu tenho uma informação que é muito valiosa, que eu sei exatamente o que você navega, quando você navega, quais são as campanhas que você opera, porque 100% do meu tráfego é logado. E o que a gente vai fazer nos próximos meses é ter uma plataforma muito mais adaptativa. Então, quando você acessar, você vai ver ofertas diferentes das suas ofertas.
né? E isso vai ser cada vez mais constante. A gente está partindo para um mundo em que hoje eu tenho banners. Personalizado. Cada marca tem o seu banner. Só que o banner que você vai olhar daquela marca vai ser diferente do seu banner. Então, quando você olhar um banner, por exemplo, de uma marca de trekking, e você gosta mais de montanha, vai aparecer uma montanha. Você gosta mais de praia, vai aparecer a mesma marca, só que de praia. Porque eu sei exatamente qual é o seu perfil, sei do que você gosta, sei onde você navega. A gente tem o nosso processo de produção. A gente produz hoje na Privalia, por dia, 5.000 imagens para subir na minha plataforma. Todo esse processo de descrição é um processo super trabalhoso. As pessoas tinham que ir lá ficar descrevendo. A gente está avaliando uma solução de que você tem um reconhecimento da imagem e a descrição acontece automaticamente. Então as pessoas passam só a conferir aquela descrição, não precisam ficar escrevendo ponto a ponto. Então, a notícia ruim é que o mundo vai ser um pouco mais inflacionário do que ele era. A notícia boa é que a gente vai ter muito mais tecnologia para poder neutralizar esse efeito inflacionário. Mas você precisa ter investimento, você precisa ter essa visão de utilizar e precisa estar antenado para usar a tecnologia, porque senão você vai ficar só com o lado ruim, sem o lado bom da tecnologia. Você precisa ter consciência do lado ruim e por isso impulsionar a tecnologia no seu negócio, em todos os aspectos do seu negócio. E do ponto de vista de negócio, né, vocês cresceram nos últimos anos ampliando, vamos dizer, as áreas de atuação, criando novas linhas de produtos, explorando novas linhas de produtos. Sim. Olhando para frente, a ideia é consolidar as que vocês já têm ou abrir novas frentes? A nossa proposta de valor é ajudar as marcas a levar seus produtos para os consumidores. Isso é uma plataforma que ajude a eles a fazerem isso. Então, a gente, cumprindo com essa proposta de valor, o que a gente quer fazer é cada vez mais coisas para ajudar essas marcas nesse aspecto. Até ontem, a gente fazia isso através do modelo de Outlet Flash Sale. Hoje, a gente faz, além do Outlet Flash Sale, através também do nosso modelo de Brand Place. Então, a gente também ajuda a marca não só a vender o off-price, o off-season, como também vender seus produtos de coleção, seus lançamentos. Porque a gente vai ter... Você não encontrou uma oferta do Outlet para uma polo preta que você está com vontade de comprar, você vai poder entrar na loja da Calvin Klein, da Lacoste e comprar a sua polo preta a preço do e-commerce da Lacoste. 20 Store. 20 Store, né? A gente vai fazer uma parceria para 20 Store também, tá na Privalia, então. E a gente também abriu uma vertical que a gente chama de Retail Media. Então a gente também ajuda a marca não só a vender na Privalia, mas também ofertar o produto e a marca num banner e eu cobro a marca por cada clique naquele banner. O que eu estou fazendo? Eu estou ajudando a marca a levar o produto dela do mesmo jeito, né? Só que com mídia. A gente também, como 100% do tráfego é logado, a gente tem informação sobre tudo, sobre aquela marca e sobre as pessoas que estão acessando. Então também a gente oferece relatórios para que a marca seja mais eficiente na produção do portfólio dela, porque eu sei qual a região que está comprando mais, qual peça teve mais visitação, qual peça teve mais conversão, se tem um problema de preço, se tem um problema de atratividade. Então eu tenho informações que a marca não tem. E como a marca é meu cliente, eu quero oferecer isso para a marca. Eu não sou um marketplace em que o consumidor é meu cliente e a marca é só um fornecedor. Não, a marca é meu cliente. Eu quero ajudar a marca a ser mais eficiente. Até hoje é dessa forma que a gente já está atuando nas verticais para poder ajudar as marcas. A única certeza que eu tenho é que a gente vai descobrir mais coisas. Então, se eu for falar com vocês daqui 1 ano, 2 anos, vocês podem ter certeza que vai ter novidade, mas sempre cumprindo uma proposta de valor, que é ajudar as marcas a venderem mais através da nossa plataforma, através da tecnologia. Vamos descobrir mais coisas, com certeza eu vou vir aqui contar com vocês. O que eu estou vendo, pegando carona no que você está falando, né? Como é que eu estou vendo o Galpão do Futuro? Estou vendo que o Galpão do Futuro vai ter menos empilhadeira, vai ter mais robotização, ele vai ser escuro, ele vai ser atendido por caminhões autônomos, não só caminhões elétricos, ele vai ser zero emissão de carbono, ele vai ter menos gente, vamos dizer assim, braçal trabalhando e mais inteligência operando. Não só a inteligência artificial você usa para aquele trabalho de robotização contínua que exige muita concentração, mas cada vez mais a gente vai usar técnicos de TI, pessoas usando operação. E
os próprios galpões, com isso, vão aumentar de tamanho, vão ter mais eficiência, porque os espaços, em função do que usando vapor, que a gente usa para empilhadeiras, vão ser menores, as alturas vão ser maiores. E aí, os endereços onde a gente vai guardar os pallets, aquilo que roda mais vai ficar na frente, mesmo que sejam de marcas diferentes. Aqui roda menos, vai para o fundo, porque nós vamos ter um consumo de energia menor e você vai poder tarifar aquela marca em função do giro. Quem girar mais, paga menos. É muito legal esse... Vai ter uma transformação muito grande. Nós estamos prontos para isso. A nossa carteira está pronta para essa transformação. É muito legal esse tema, Gilson, porque reforça aqui uma provocação que a gente sempre conversa sobre isso, né, Gilson? Porque isso abre cada vez mais espaço e importância para um especialista, para quem sabe fazer. Porque tem uma questão que é importante, assim, salvo raras exceções... Eu estava falando da barreira, né? Salvo raras exceções, quantos CDs uma empresa constrói na vida para ela? Quantos CDs uma empresa inaugura na vida? Pouquíssimos. Sim. Quantos CDs você fez na vida? Um monte. Centenas. Mas 1 milhão e meio, cara. Então, o nível de especialização que a Fugu tem, por exemplo, não só em relação ao CD, mas nas tecnologias disponíveis no mercado, para poder fazer com que aquele CD seja extremamente relevante e eficiente, uma marca individualmente não sabe. Perfeito. Porque o cara não tem experiência, não tem equipe para saber qual é a melhor tecnologia de robotização, por exemplo, de empilhadeira, pallet, mini load, sorter, para operar num CD. O cara vai fazer aquilo uma vez na vida, 2 vezes na vida. Aí você pega um especialista que já fez 100, o cara fala, não, exatamente, ó, isso aqui, com a sua característica de operação, eu sei exatamente o que você precisa. Eu tive um caso de uma empresa, o cara está no Vilk. Ele me pediu para colocar um sistema de sucção de nota fiscal. Eu falei, cara, eu não vou fazer, não tem sentido. Não, que é importante. Vai fazer. Eu falei, não vou fazer. Tá bom, liguei para o senhor da empresa. Eu não quero fazer, não vou fazer. Ele falou, tá bom, então não faz. E a decisão foi acertada, porque a gente estava pondo um custo que rapidamente ia ficar obsoleto. Então, a gente olha muito o fator de obsolescência de tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, é muito interessante, porque a gente conversa com uma universidade, uma diversidade de pessoas. De necessidades, Então, né? quando você fala, eu quero... faz isso, vai por aí. E tem muito conflito também, porque normalmente o que essas empresas fazem quando elas montam um CD? Elas vão procurar o provedor de tecnologia. Aí você tem várias marcas, tem Schaefer, tem Knapp, etc. Só que o cara ele tem viés, né? Ele vai querer vender a tecnologia mais interessante para ele. Claro. Não para aquilo que aquela marca precisa, para aquela empresa precisa. Então você tem um cara neutro, que tem experiência. Essa curadoria ser feita pelo empreendedor de galpão faz todo sentido. E é algo que a equipe interna daquela empresa tem experiência. Perfeito. Então vocês já estão convidados para voltar aqui daqui a 1 ou 2 anos para a gente acompanhar a evolução deste mercado. A gente agradece. Vou falar em teu nome, o convite. Vai ser um prazer. Vai ter um prazer. Eu acho que tem um negócio também que, além de tudo isso que a gente falou, é um privilégio pessoal para mim, esses encontros na nossa vida, né? Eu tenho encontrado o Gilson, tenho encontrado agora vocês. Putz, acho que isso dá um sabor mais especial ainda, porque a gente encontra empreendedores, a gente aprende, a gente se inspira. Eu sempre saio inspirado nessas conversas com mais ideias pro meu negócio e pra minha vida pessoal também. Vamos repetir então. Bom, como tudo que é bom passa rápido, a nossa conversa aqui tá acabando. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui e reiterar aí o convite para a gente repetir isso um pouquinho mais na frente. Obrigado. Vocês são sempre uma inspiração para a gente conversar, além, obviamente, de serem parceiros que a gente adora fazer negócio. Prazer estar aqui com vocês e eu espero em breve poder trazer muitos fatos novos, né, que nos obriguem a pensar, repensar, rever conceitos e falar de coisas boas, porque no final a gente faz coisa boa, a gente sempre sabe que pode fazer melhor. Qualidade é um processo sem fim. E vamos fazer, vamos entregar, vamos realizar. Tamo junto. Muito bom. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Um grande prazer. Obrigado, Gilson.